Hoje, no Bizu Fazendo Arte, eu bato um papo com o ator, diretor, produtor e publicitário Bertrand Duarte. Bertrand, muito obrigado por ter Poxa, aceito o convite, viu? De bater esse papo com a gente. prazer e parabéns aí pelo trabalho de vocês, né? O Muito trabalho tá obrigado. interessante, tá dinâmico, como o audiovisual deve ser, né? Que bom. Bacana, boa sorte. Fala um pouco sobre sua carreira, né, e sua vida de ator. A minha vida de ator, ela começou lá nos anos 80, no comecinho dos anos 80, não, tipo, final dos anos 70, né? E eu tinha vindo para Salvador, eu trabalhava numa multinacional, como na área de marketing, né? Mas um marketing mais direcionado para vendas mesmo e tal. Gostava do que fazia, mas eu sempre tive nos meus caminhos anteriores, como jovem e tudo, no interior, a gente tinha, às vezes, quando fazia uma montagem, grupo de jovens, essas coisas, buscando o que fazer, né? E o teatro estava E tinha presente. o teatro ali, entendeu? Não como uma coisa sem foco, mas foi o teatro para fazer uma atividade. Aí veio, quando nos anos 80, eu conheci uma turma de teatro e fui ver uma montagem de Fernando Guerreiro no Teatro Gamboa. E aí eu me apaixonei, eu disse assim, poxa, acho que é isso que eu quero fazer em minha vida. E naquele momento ali teve uma cisão do que eu fazia para fazer teatro e a família não entendeu, nem me apoiou, assim, eles não queriam me apoiar, não entendia que Isso eu acontece tinha que muito. fazer isso, acontece bastante. Hoje eu acho compreensível o sentimento deles, de ter essa preocupação, né, com O o seu meu futuro. futuro, etc. Na época eu achei que eles eram reacionários e tudo, você bota um monte de rótulos, né, que todo jovem carrega, mas eu o levei adiante, né? Então minha vida começou com teatro na Universidade Federal da Bahia. Eu logo entrei no curso de formação do ator da UFBA. Mais tarde eu fiz o vestibular para bacharelado em interpretação. E como eu tinha que sobreviver, eu não tinha uma base que me desse para eu poder estar na faculdade, voltar para casa e fazer as coisas, os trabalhos, eu comecei a aparecer assim pro mercado, né? Ver se para a cena e local, e aí começaram a me chamar para trabalhar em montagens profissionais. E aí eu tive que decidir entre a universidade ou me profissionalizar como ator, assim, na tora mesmo, Entendi. no pique, e me envolvendo com coisas e pessoas interessantes. A minha passagem pela UFBA ela foi fundamental para mim, porque eu trabalhei com mestres como Evald Hackler, como Arildo Deda, como Deolindo Ceccucci, Luiz Marfuz, entendeu? E um monte de atores bacanas que já estavam ali na lida, né, dos anos anteriores a mim, né, a minha geração. Então isso foi uma, uma régua e um compasso fundamentais para alguns anos depois, quase uma década eu fiquei nesse ritmo, o que eu reputo como uma formação mesmo, né? Assim, uma universidade mesmo, porque às vezes tinham montagens que eram dentro da universidade, sem eu já estar na universidade. E às vezes eu era convidado pela UFBA para também participar de montagens, a exemplo da primeira montagem que Evald Hackler fez Em Alto Mar, que é uma peça de Mirosek, né, que é um polonês que trata nessa peça da luta de classes, né? Ali tem um extrato do que é a sociedade, né? Isso. É uma síntese da luta de classes, Isso. aquela peça. E foi com Hackler, eu já não era mais aluno, já tinha me desligado, não consegui, né, me formar por esse processo, mas vinha interagindo em outros processos, ganhei alguns prêmios, né? E aí foi quando eu conheci Edgar Navarro, também na escola. E a gente
começou a tentar fazer algumas coisas e tal, e ele fez uma peça chamada Deus, que era a peça de formatura em direção teatral de Edgar Navarro, que já militava como super-oitista, fazendo filmes em Super 8, que era uma bitola, a menor bitola que tinha de negativo, de cinema, que era 8 mm. Era caro, né? Mas era o mais barato do que um 35, que era a bitola profissional na época, que era inalcançável você fazer 5 minutos de filme em 35, era um absurdo, assim, de caro. Sim, E 16 mm também. E então ele é de uma geração que, junto com Paula Ribeiro, Araripe, Fernando Bellens, todos eles eu vim a trabalhar depois, trabalharmos juntos de alguma forma. Eu fiz o meu primeiro filme com Edgar Navarro, depois de participar com essa peça com ele, e a gente sentiu que a gente tinha um link criativo muito forte. E aí foi quando ele me convidou dizendo que tinha um roteiro, que era um média-metragem, e que chamava Super Outro. Super Outro, que era a história de um cara que é abandonado é expulso, vai sendo cada vez mais, vamos dizer assim, expurgado pela sociedade, e esse cara, claro que ele vai ter reações, inclusive até de uma esquizofrenia, porque ele começa a enlouquecer com a solidão, e ele é levado a criar uma fantasia E para se nesse libertar. período você abandonou o teatro? Aí eu comecei, a partir daí, do cinema, eu ainda fiz alguma coisa em teatro, mas aí eu enveredei mesmo pelo cinema, porque o Super Outro foi um filme que nós chegamos em Gramado, assim, despretensiosamente. Foram 2 anos de sofrimento de Edgar para poder montar esse filme, né? E aí a gente chegou em Gramado, lá no comecinho dos anos 80, com a lata embaixo do braço, o filme pronto. Ainda era isso, né? Você levava a lata embaixo do braço. Do mesmo modo como o Carlos Reichenbach, anos depois, que me viu na sessão de Super Outro em Gramado e ficou enlouquecido com o filme. E Reichenbach já era um cineasta de respeito, Sim, renomado. né? Renomado, um gaúcho radicado em São Paulo, que tinha há alguns anos já largado a publicidade e montou uma produtora para fazer só os filmes dele. E aí ele não viu na sessão oficial, né, do filme, competitiva, na sessão competitiva, e ele era júri do prêmio de longas, né, do festival. E aí ele junto, como o bochicho correu muito rápido, eles obrigaram assim, a organização a fazer uma sessão extra, que lotou essa sessão. E uma coisa que eu me lembro, que o Reichenbach já não está mais aqui entre nós, o Reichenbach morreu tem algum tempo, eu me lembro daquela figurona alta do Reichenbach batendo palmas pro filme, o filme rodando e ele batendo palmas assim, enlouquecido, em êxtase. E aí o Super Outro, né, que ele voa, né, é um personagem que quer voar, né, e aí o Reichenbach, acho que 2 anos depois, ele estava produzindo o filme dele chamado Alma Corsária, e ele me liga querendo que eu fizesse o protagonista. Aí eu não acreditei, e aí meu processo com o audiovisual foi cada vez mais forte. Aí a partir de Reichenbach eu conheci Emílio de Biasi, que é um ator, né, e produtor e diretor de teatro lá de São Paulo, e que me conheceu e ficou encantado com o meu trabalho e disse: eu vou te levar para a Globo, vou fazer coisas com você lá. Aí eu fiz minha primeira novela na Globo, que foi Renascer, né? E aí depois, assim, até hoje, acho que é o 14º trabalho que eu já fiz para a Globo. O último foi essa temporada agora de Carcereiros, e o antepenúltimo foi a novela Velho Chico, e antes um pouquinho a novela Gabriela, né? Sim. Que eu faço o filho do Antônio Fagundes. Sim. Então minha história é essa com o cinema. No meio dessa loucura, por conta dessas sucessivas crises, né, que o país vive, meu primeiro filho nasceu,
logo depois do Super 8. E aí eu tinha uma vida assim, né? Que eu levava como dava, o sabor do vento e das coisas. Mas Quando meu filho chega um nasceu, filho, isso. aí assim, muda a vida, Com muda certeza. tudo. E eu montei uma agência de publicidade com um amigo e ficamos por quase 20 anos sócios. Aí o teatro ficou guardado assim no coração e como um referencial para minha vida, porque eu antes de ser ator de teatro, eu vi o mundo e as coisas de uma forma. E depois do teatro, assim, foi como se tivesse assim, se abrir um caleidoscópio de, de uma visão crítica da vida, da realidade, da sensibilidade, entendeu? Então, assim, ainda que eu não fizesse mais nada como ator na minha vida, eu seria grato ao teatro, assim, eternamente grato ao teatro. Se eu fosse virar um marceneiro, um operário, eu ia ser grato ao teatro, porque assim, em termos de percepção da realidade, de criticar, de ver o outro, entendeu? Nas suas mais variadas facetas, é como se você pudesse ler assim a aura, né? Concordo em gênero, número e Né? É grau. É impressionante como impressionante. isso mudou. E aí eu voltei para o teatro 23, quase 24 anos depois, com o Gil Vicente Tavares, que faz um trabalho extraordinário com o Teatro Nu, que é um grupo assim bem condensado. Que tem até o mas Marcelo, né? O Marcelo tem o Prado. Marcelo, que é um Marcelo Prado, que é um ator extraordinário, e eu tive esse presente de trabalhar com ele nesse meu retorno aos palcos, né? E aí a gente fez aqui, né, em Salvador, fomos para o Rio Grande do Sul, para uma mostra do Rio Grande do Sul, e fomos para o Festival de Brasília. Então foi uma peça que eu retomei indo para várias plateias, experimentando isso, e é uma delícia fazer teatro. Eu fiz Vultos com Celso Nunes, que é um dos maiores diretores desse país de teatro, que dirigiu, acho que de Fernanda Montenegro sei lá, a Paulo Altran. Ele dirigiu todo mundo e ganhou todos os prêmios da geração dele durante os 60, 70 e começo dos anos 80. É o sonho de qualquer ator, né? Exato. Ele, inclusive, é pai de um ator muito legal, que é o Gabriel Braga Nunes, né? Que é sim, o Celso Nunes, sim. ele é pai do ator. Eles, inclusive, fisicamente são muito parecidos. E que é um ótimo ator. E é um ótimo ator. E, assim, não é à toa, né? Tá ali na genética. E a gente fez a primeira temporada no ICBA, fez essa mostra que a gente tem aqui, e fizemos uma outra temporada depois no ICBA, e essas duas saídas para 2 estados diferentes. Entendeu? E se você fosse dar conselho para um jovem que está começando a carreira de ator, qual conselho que você Assim, daria? coragem, porque não é fácil, né? Se você puder ter um outro trabalho, alguma coisa que lhe dê sustentação, entendeu? Para você se dedicar a sua energia, é bom, entendeu? Ou então faça como eu, porque no início eu só fazia teatro. Eu passei cada perrengue danado, assim, mas assim, eu conseguia trabalhos afins, né? Do teatro e tal, e ia sobrevivendo. Porque assim, o teatro, outro dia eu vi o Antônio Fagundes preocupado com a quantidade de teatros diminuindo. Ele percebe que isso está diminuindo. Mas, por outro lado, é uma arte tão sacralizada, ela é tão. Ela está dentro de um espectro assim, tão especial, o teatro, que é o contato humano mesmo, né? Momento, é aquele momento. Você fazendo aquele espelho, que é o espelho da realidade humana, entendeu? Seja que estilo for, de alguma forma está espelhando aquilo ali. E não existe uma outra coisa que seja tipo esse contato, né? Físico mesmo. Se você quiser, se você subir ali a poucos metros, você está ali. Você pode pegar no ator, entendeu? E esse contato, essa coisa, eu acho que é muito difícil acabar, né? Então, o teatro tem essa força, né? Tem essa dimensão
né, desse espelhamento ao vivo, né? Não é um ao vivo via Embratel, via, né, via cabos de rede. Que é uma coisa forte também, né? Você dizer, Sim, pô, o cara tá isso. falando ao vivo, tem um outro significado. Mas estar ao vivo, né, com alguém, diante de alguém ou de várias pessoas, É uma magia né, diferente. é completamente diferente. Então, assim, para quem está começando, procurar entender isso, procurar se dedicar, equilibrar a dedicação extrema, né, estudar bastante, ler os clássicos. É fundamental ler os clássicos, estar sempre pegando algum clássico, se puder participar de algum clássico, fazer e tudo. Eu lembro que o João Baldo, perguntaram para ele, quando você está sem fazer nada, o que é que você gosta de fazer? Isso numa entrevista. Ele disse, adoro pegar um clássico para ler. Aí ele pega lá Homero, pega, entendeu? Pega um Shakespeare, pega qualquer coisa que seja, porque ali tem a fonte, né? Tem a matéria-prima. A matéria-prima está ali, entendeu? Então é isso. Meu humilde conselho é esse. Bertrand, muito obrigado, viu? Massa. Fiquei muito feliz. Parabéns e tamo junto aí nessa Até a batalha. próxima. Valeu. Tchau.